Eu vou ser bem breve sobre a sinterização para a gente conseguir falar do alto forno ainda hoje. A sinterização tem uma coisa que eu queria que vocês entendessem. Na siderurgia, na mineração, tudo é gigantesco, pessoal. Tudo é muito grande. Então, a sinterização, você tem uma esteira grande, horizontal, uma espécie de piscina até. Você enche esse cara, ficou meio tortão, mas você vai encher esse cara com aquela mistura de carvão coque e minério de ferro. Esse minério de ferro pode inclusive vir em pelotas, uma coisa que chama pelota, que é produzido lá na mina. É mais eficiente para o processo. E aí você vai aquecer esse cara aqui por regiões. Como você tem carvão, o carvão vai queimar e vai sobrar o minério de ferro que foi. Então aqui vai, né, a gente já falou lá embaixo, né, vai o pó de coque, vai o minério de ferro em pelota ou então moído, vai um pouco de cálcio no formato de carbonato de cálcio, né, de calcário, vai manganês, e tudo isso faz com que a gente tenha a formação de uma estrutura. Você vai formar uma estrutura sólida aqui dentro, uma pedrona. E conforme esse cara vai caindo, aqui ele vai quebrando essa pedra, e aqui a gente vai ter o sinter produzido. Ele vai para o processo de peneiramento e de processo de quebra, né, de trituração, para chegar na granulação adequada. Mesmo processo que passa o carvão coque. Esses dois caras, sinter de ferro e o carvão coque, é que vão dar o grande barato da siderurgia. Esses dois caras vão entrar num alto forno. Eu acho que eu vou explicar um pouquinho o alto forno antes, depois eu solto o vídeo. O alto forno, se vocês, não sei se vocês sabem, quando a gente vem aqui na nossa equipe, esse ícone aqui é um alto forno, porque esse é um dos equipamentos que eu acho mais maravilhosos na mecânica. O alto forno é um cara assim, eu vou fazer... Talvez acabe ficando meio fora de proporção, vamos ver. Ele é um cara mais ou menos assim, em termos de formato. O diâmetro maior dele aqui deve ter de 6 a 8 metros. Aqui embaixo ele tem um recipiente
de refratário que vai receber tudo que derreteu lá em cima. O que que ele tem aqui dentro? Eu vou pintar parte de vermelho e parte de azul. Ele forma uma coisa mais ou menos assim, ó. Não que seja distinguível dessa maneira, quando você olha lá dentro dele, ele tem uns visores que você mal consegue ver, você só vê uma cor. Vamos dizer que esse vermelho é o carvão coque e o preto é o sinter. Ele vem até uma certa altura, esse cara aqui. Sei lá. Você tem dessa região aqui até o topo da carga, você deve ter mais de 10 metros. Logo abaixo dessa região, mais ou menos nessa região, você tem insuflamento de ar e de oxigênio puro na volta toda do forno. Equipamento que tem umas entradas aqui, isso daqui chama de ventaneira. O que você tem? Você tem o carvão queimando, você tem o minério de ferro. Quando você aquece o minério de ferro é Fe2O3, né? A hematita. Em preto. Então você entra com Fe2O3 mais carbono mais oxigênio mais temperatura, desculpa, mais oxigênio, você entra carbono mais oxigênio mais temperatura. Tem um símbolo na química da temperatura que eu não lembro como é que é, vou fazer um triângulozinho aqui. Esses dois caras vão se combinar e vão formar monóxido de carbono e vão liberar a temperatura, na verdade. Esse cara que vai liberar a temperatura. Aí a temperatura vai agir aqui e parte desse carbono vai ligar, vai se juntar ao ferro, mas não é que ele vai fazer uma ligação química com o ferro. Então você vai ter no final Fe mais carbono, mais outras coisas, líquido. Que vai estar pingando aqui embaixo. Só que também entrou aqui dentro, deixa eu apagar essa última parte aqui, por quê? Eu vou pôr do lado de lá, o que entra e o que sai. Tira essa temperatura aqui, porque a temperatura sai daqui, sai dessa queima aqui. Então isso daqui provoca aumento de temperatura.
Temperatura é T maiúsculo, T minúsculo é tempo. Aumento de temperatura. Além disso, aqui dentro entrou manganês, minério de manganês, carbonato de cálcio, KCO3, que é produzido também lá dentro, na calcinação. Esse cara aqui é chamado de fundente. Ele vai ajudar a que ocorra a formação. Então, do outro lado, o que vai sair? Vai sair o ferro líquido, mais carbono na forma de carbono, né? Carvão na forma de carbono, mais algum composto de cálcio aqui, que eu não sei exatamente como é que é. Aqui sai manganês também líquido, junto. Essa porção aqui é o que interessa para a gente. Então, isso aqui, e também aqui dentro tem mais contaminantes. A gente vai falar sobre os contaminantes daqui a pouquinho. Então, isso daqui é o que a gente vai chamar de ferro-gusa. E isso daqui é o que a gente vai chamar de escória. É óxido de cálcio, não sei exatamente o que é, KO, alguma coisa assim. Não confundir KO com KO. Isso daqui é o que a gente chama de escória. E como a temperatura aqui faz com que isso daqui tudo esteja derretido, esse cara vai derretendo aqui das porções mais baixas e vai enchendo o tanque de duas coisas. Vai enchendo o tanque de ferro-gusa e vai ficar um sobrenadante de escória. Esse cara aqui, eu não lembro o tamanho dele, mas para vocês terem uma ideia, ele tem, no caso da Cosipa, 200 toneladas de ferro-gusa, mais o peso não é grande, mas você tem mais o mesmo volume aproximadamente de escória. Pouco menos de escória, vai uns 30% de escória. A escória vira uma espécie de areia. Ela é vendida para a indústria de cimento. E o ferro-gusa é o cara que nos interessa. Como é que a gente enche esse cara aqui? Aqui dentro você tem uma válvula, aqui em cima, né? Você tem uma válvula que a gente chama de válvula de sino, que tem uma vedação metálica. Tem uma bica que vem aqui. Opa! Tem uma bica que vem aqui para despejar um de cada vez, minério de ferro, gusa e manganês e fundente. Então vai alternando camadas. Então vai caindo camada alternada aqui dentro. Esse cara aqui tem um movimento giratório. Então é uma bica que vai girando, enche a válvula de sino abre, aquilo cai dentro do forno, vai formando as camadas de de sinter e de carvão coque, e a cada ponto vai entrando uma camada de fundente e manganês também. Então isso tudo vai derreter e vai cair aqui.
Alguém tem uma pergunta sobre esse pedaço aqui? A escória é feita do que, professor? A escória pega esse fundente aqui, que é basicamente carbonato de cálcio, ele oxida, o carvão sai daqui e vira praticamente cal. Não é cal não é a palavra. Mas é uma. Acaba tendo um pouco de. Como tem silício também aqui no meio, desculpa, também entra uma quantidade relativamente grande de silício. Então o silício também vai para a escória. Maior parte do silício. Sai um pouco de silício aqui, no contaminante. Aqui, nos contaminantes tem silício, fósforo e enxofre. Então esses caras vão estar lá dentro. O que interessa para a gente é o ferro, carbono e manganês. Mas acaba vindo o silício, fósforo e enxofre junto. E aqui na escória também vai acabar tendo silicato, vai ter SiO2, acho que é. Estou escrevendo SiO2, mas não lembro se a fórmula do silicato é SiO2. Não vamos ver nada. Professor. Oi. Olha, desculpa, eu não estou conseguindo assistir a aula completa, não. Estou muito cansado. Não estou saindo a aula toda, não. Tá ok. Ô, professor. É SiO2 ou é SiO4? Oi. Para fazer o sinter lá que você falou, você disse que usa o pó do carvão coque. Esse pó do carvão coque é o pó que é feito lá na coqueria? Exatamente. Na coqueria, você quer jogar dentro do alto-forno carvão coque com certas dimensões. Ela tem uma dimensão boa, uma mistura de dimensões, na verdade. Ele tem uma seleção de dimensões que vai permitir que quando tem o sinter e coque lá dentro, dê um balanço de maneira que você tem um contato entre o coque que está queimando e o sinter que está lá fornecendo ferro, você tem um contato ideal. Se for pequeno demais, você pode obstruir o forno. Se for grande demais, você pode não aproveitar tudo e vai acabar caindo sinter lá embaixo. Então você tem que ter tanto sinter quanto coque do tamanho bom, uma seleção de tamanho boa. Quando você faz esse acerto de granulação do sinter, vai acabar sobrando um negócio que chama finos, com U normalmente, ou finos com O. Então, esses finos, eles são usados, ou os finos e o material de granulação menor são jogados lá na sinterização. Ou seja, é um resto do coque que, se não fosse isso, não seria aproveitado, porque você não joga finos de carvão dentro do alto forno. Ok? Beleza, professor. Tá, eu só estou vendo os comentários aqui agora. Vou pedir para o Natan depois dar uma olhada na parte interior da aula, porque é importante também, viu, Natan? Assiste o vídeo depois. Se eu tiver paciência, eu ainda hoje abaixo o vídeo e subo o link dele no YouTube e tento subir o vídeo também, porque subir o vídeo às vezes é trabalhoso. Ele sobe melhor no YouTube, por isso que eu estou jogando os vídeos no YouTube normalmente. No YouTube é mais fácil e mais rápido do que subir dentro do aplicativo que é junto com o Teams. Bom, então deixa eu voltar lá. A gente não vai conseguir terminar a coqueria hoje, mas já vamos dar uma adiantada. Ou talvez dê tempo. Bom, tem 4 minutos, não dá. O que eu achei que o pessoal ia perguntar é o seguinte. Bom, eu vou entrando com coisa aqui por cima e vai saindo coisa aqui por baixo. Como é que começou esse negócio? Vocês já pensaram como é que é? Existe no alto forno uma coisa que se chama a partida do alto forno. O alto forno é um equipamento
o forno em si e tudo que está em volta dele, que custa alguma coisa próximo de $1 bilhão um alto-forno. Bilhão. Juntando toda a tubulação de oxigênio, todo o sistema de controle, todos os transportadores, tanto de refratário que vai, porque esse cara aqui tem 400 milímetros de refratário aqui em volta. Então aqui tem uma camada de refratário enorme. E por volta do refratário, daí tem aço. Então aqui tem uma camada enorme de refratário. Toda a parte que está desenterrada dele tem aço em volta. A parte aqui onde está o cadinho, não. Você tem linhas de refrigeração para refrigerar um pouco aqui em volta. Você tem injeção de ar e O2. Então, custa $1 bilhão. Você fazer um alto-forno custa $1 bilhão ou mais. E aí, um dia você tem que começar esse cara. Tem que fazer funcionar. Isso é a partida do alto-forno. Para a partida do alto-forno, é feita uma carga que fica aqui suspensa. E aí, o cara meio que mete um fósforo aqui embaixo. Né? Ele entra com um maçarico aqui e começa a queimar esse cara. Então, as primeiras camadas do alto-forno, as camadas que sustentam aqui a primeira pilha, inicialmente, imagina que isso daqui está aguentando 1 tonelada de coisa lá em cima, né? 1 tonelada não, muitas toneladas de minério e coque. Então, as primeiras camadas aqui, de baixo, na partida, são camadas basicamente de carvão coque. Para esse carvão começar a queimar e começar a coisa a entrar num ciclo contínuo. Você vai continuamente alimentando, queimando, derretendo, coletando, alimentando, tá, o tempo todo está pingando ferro gusa e escória aqui no cadinho. Tá continuamente, ele vaza de hora em hora, 2 em 2 horas, mas independente de quanto em quanto tempo vaza, ele está constantemente pingando aqui. Então, a partida do alto-forno é uma coisa que tem uma dezena de pessoas no mundo que sabe fazer isso. Sei lá, deve ter uns 20 caras no mundo que sabem da partida em alto-forno. Porque é uma coisa que um alto-forno opera continuamente por 20 anos, 25 anos. Daí eles param para fazer reforma. Então você não tem partida de alto-forno todo dia. Tem meia dúzia de cara no mundo que faz isso. Um dia teve uma época que eu viajava bastante. Um dia eu estava indo para a Índia, encontrei com um cara que tinha trabalhado na Açominas, que é outra usina integrada do Brasil, e ele estava indo para a Índia da partida num alto-forno. Então, forma essa coisa toda, esse cone inicial e da partida. E a gente continua a partir daqui na próxima aula. Beleza? Beleza. Bom intervalo para vocês. Beleza.